Que é mesmo que eu ia falar? Fala, meus queridos e minhas queridas! Estão lembrando de tudo que eu falei nas aulas anteriores? Certamente não. Nessa aula nós vamos falar sobre o temido esquecimento. Espero que no final dessa aula ele não seja mais tão temido assim. A primeira coisa que eu gostaria que você colocasse na sua cabeça é que todo mundo esquece. E tá tudo bem. Eu não sei onde você está agora, mas eu gostaria que você parasse um pouco para perceber a quantidade de informações que você está recebendo nesse exato minuto. Escute todos os sons à sua volta, perceba a temperatura do ambiente, a roupa encostando no seu corpo, o cheiro do lugar em que você está. Isso se você não estiver mexendo no celular ou em alguma outra página do computador enquanto ouve a aula. A todo momento, o seu cérebro é bombardeado com um número gigantesco de informações de várias vias diferentes. E para poder prestar atenção em alguma coisa, você precisa excluir vários desses estímulos. Depois da captação do estímulo, seu cérebro continua selecionando as partes mais importantes da informação. Para ele, o que é mais importante é aquilo que tem emoção envolvida, tem conexões com várias áreas cerebrais diferentes e que é repetido várias vezes. O que não se enquadra nesses quesitos geralmente cai no mar do esquecimento. Bom, a primeira pessoa que começou a estudar cientificamente a memória e tentar criar algum padrão de retenção ou de velocidade de esquecimento foi o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus. Em um dos seus experimentos, ele começou a medir quantas repetições ele precisava fazer para conseguir decorar palavras sem sentido com duas vogais e uma consoante, como essas daqui. Ele sempre anotava todos os resultados e tentava gerar equações que demonstravam um grau de retenção do nosso cérebro a um conhecimento cru, ou seja, sem nenhuma associação ou emoção envolvida. Ele fazia e refazia listas e tentava diferentes cronogramas de memorização e descobriu que para decorar uma lista de 12 sílabas, ele precisaria de 68 repetições em um dia e mais 7 no dia seguinte. Mas viu também que se ele colocasse mais um dia para decorar, ele precisaria de só 38 repetições no total, divididas nesses 3 dias. Ele começou então a descobrir o poder do espaçamento. Depois de fazer alguns experimentos, ele conseguiu mostrar a taxa de retenção e uma tabela muito interessante que foi chamada de curva do esquecimento de Ebbinghaus. Ela nos mostra que depois de um dia, você já esqueceu metade do conhecimento aprendido e depois de 2 dias você teria só 30% dessas memórias disponíveis. Isso iria decrescendo com o passar dos dias. Mas ele mostrou também que se fizermos revisões periódicas da matéria, o percentual de retenção aumenta muito. A memória vai ficando cada vez mais de longo prazo. Mas a gente sabe que aprender não é tão simples assim e não dá para utilizarmos tão poucas variáveis assim também. No dia a dia o negócio é diferente. Cadê a emoção? Cadê as associações? Cadê as técnicas de estudo legais que o Yuri vai me ensinar agorinha? Tudo isso também influencia na taxa de retenção de uma pessoa. E foi pensando nisso que um outro psicólogo, agora da Universidade de Ohio, o Harry Baker, propôs um experimento muito diferente. Ele queria saber como o estudo com espaçamento afeta o aprendizado a longo prazo. Ele queria agora testar intervalos mais longos de semanas, meses e até anos. Só que para fazer um experimento que mostrasse o que ele ia avaliar, ele precisaria de pessoas que se dispusessem a ficar estudando alguma coisa seguindo um método muito específico por anos. Elas não podiam desistir e tinham que dar o melhor de si. E para não correr risco sobre o engajamento dos participantes, o Baker usou a sua própria família no experimento. Ele, sua esposa, que era terapeuta, e suas 2 filhas, que também eram pesquisadoras, se comprometeram a aprender uma língua estrangeira totalmente nova. As meninas iriam aprender francês e o Harry ia aprender alemão. Ele compilou 300 palavras desconhecidas para cada um e eles tinham que dividir a lista em 6 grupos de 50 palavras e estudar seguindo um cronograma específico de cada um. Uma lista ia ser estudada uma vez a cada 2 semanas, outra uma vez por mês e a terceira uma vez a cada 2 meses. Eles usavam flashcards com a palavra na língua nova de um lado e inglês do outro. E praticavam repetindo as palavras da lista até se lembrarem de todas. Esse estudo durou 10 anos e foi o primeiro estudo longitudinal de aprendizado feito no mundo. Ele ficou até conhecido como 4-Baker Study e foi publicado na Psychological Science. Esse estudo nos ajudou a entender os intervalos mais necessários para um aprendizado permanente. Para entender os intervalos mínimos exigidos,
Para que os fatos recém-aprendidos se mantivessem acessíveis, um outro estudo foi muito importante. Ele também aconteceu mais ou menos na mesma época que dos Baked. Foi o experimento do professor polonês Piotr Wozniak. Com o resultado dessa pesquisa, foi até criado um software com algoritmo de repetição de palavras para o aprendizado de outras línguas, chamado SuperMemo. Vou deixar o link aqui do site dele na descrição, junto com alguns outros artigos muito legais que não foram falados, para não deixar a aula muito longa. Mas eu vou disponibilizar para quem quiser saber um pouco mais sobre essa temática muito legal. Bom, pessoal, eu sugiro para vocês pularem a próxima aula, não assistam ela. Nela eu vou trazer as conclusões de espaçamento ideal junto com as pesquisas do Wozniak e do Baked, e a aplicação delas dependendo da época das suas provas. Esse é um conhecimento que mantemos em sigilo absoluto, mas me forçaram a colocar nesse curso aqui, e se cair em mãos erradas, essa pessoa pode dominar o mundo. Então, só por precaução, não assista a próxima aula.